Nome santo do Senhor. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Tito, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Glória a Deus. Capítulo de número 2, verso de número 1. Tito, capítulo 2. Verso de número 1. Quantos acharam, digam amém. Pouca gente achou. Glória a Deus. Você vai lá, 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois já vem Tito, antes de Hebreus, capítulo de número 2, verso 1. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Diga assim para o seu irmão: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graça nós damos a Ti esta noite, ó Pai, pela vida dos Teus filhos que aqui estão. Graça nós te damos por mais uma vez o Senhor, ó Pai querido, falar conosco através da Tua palavra, através dos hinos entoados, através, ó Pai querido, da Tua, Senhor, santa e bendita palavra. Senhor, que o Senhor possa, ó Pai querido, mais uma vez usar, ó Pai querido, a minha instrumentalidade, usar, ó Pai querido, a minha esta noite para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Derrama sobre nós a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção. Leva a nossa mente cativa a Ti, para que possamos entender, aprender aquilo, ó Pai, que convém, referente, ó Pai querido, à Tua obra, o Teu reino. Que o Senhor possa, ó Pai querido, nos orientar, nos capacitar, e que possamos sair daqui, ó Pai querido, mais sábios do que entramos, mais entendidos, ó Pai, do que entramos, e que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar aos corações de cada um dos Teus filhos. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria, nesta noite, de falar um pouquinho sobre esse texto, juntamente com os irmãos, da carta que Paulo escreveu a Tito. Quem que era Tito? Tito era um amigo gentil, um amigo leal do apóstolo Paulo. Tito foi companheiro do apóstolo Paulo e ajudou Paulo, foi um ajudante de Paulo quando Paulo levou a sua mensagem à igreja de Corinto. Foi um fiel companheiro de Paulo. E Paulo agora vai escrever a Tito. Paulo vai escrever esta carta a Tito, exortando o jovem que iria cuidar das igrejas, que estava numa região chamada Creta. E ele vai deixar Tito neste lugar, para que Tito possa fazer ali um trabalho, desenvolver ali uma obra missionária, desenvolver ali uma obra pastoral, desenvolver ali o ministério que o apóstolo Paulo iniciou. Paulo ficou muito pouco tempo em Creta, e nós vamos ver que talvez por Paulo ter ficado muito pouco tempo em Creta, a igreja ali ela não se desenvolveu. Então a carta que Paulo escreve a Tito, esta carta, ela vai trazer alguns conselhos e algumas orientações que Tito deveria fazer para si mesmo, mas também passar para todo aquele povo, para todo aquele rebanho, para todos aqueles irmãos. Com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada no capítulo 1, verso de número 5, que é o texto-chave deste escrito de Paulo. Paulo vai dizer assim, ó: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda resta. Olha como que é forte isto. Paulo falou, ó, por esta causa, Tito, eu estou te deixando aqui nessa cidade chamada Creta, para você colocar em ordem, não é o que está aí, é o que ainda resta. E daí ele vai dizer:
E de cidade em cidade estabelece presbíteros, como já te mandei. O que aconteceu e acontecia nessa cidade de Creta? Você vai ver aí, com a sua Bíblia aberta, permaneça com ela aberta, nós vamos aprender um pouquinho, irmãos. Porque, apesar de ter sido escrito há muito tempo, isso é bem real. E nós conseguimos extrair lições importantes a respeito desta carta, deste tema, para os dias de hoje. Da maneira que a igreja deve se portar, da maneira que a igreja deve viver. É bem verdade que existem igrejas que não existe mais culto de doutrina. Muitos cultos de doutrina foi substituído pelo culto de libertação, pelo culto da EBD. Tem igreja fazendo EBD de terça-feira à noite, né? Porque os irmãos, eu me lembro um pouquinho de alguns pastores, né? Eu me lembro de Moisés e me lembro de Arão. Moisés, quem lembra quando Moisés foi ao pé do monte para pegar as tábuas da lei? Quem lembra? Quando Moisés subiu, quem que ficou embaixo? O que o povo pediu para Arão? Não faz a escolinha dominical de domingo não, Arão. Muda para terça. O que Arão fez? Construiu o bezerrinho de ouro. Vamos mudar para terça, porque de domingo vocês querem ver o esporte espetacular. Diga assim, ó, existe líderes que ouvem a voz de Deus e fazem o que Deus manda. Moisés subiu para falar com quem? Com Deus. Ele quem subiu? Ele, Josué. De repente, Deus falou, volta lá porque você saiu de lá e tal, fuzuelo. Agora, Arão, ele decidiu ceder a voz do... Sabe aquele ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? Fala assim para o seu irmão, não é não. Cuidado com isso. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível. É inconfundível. Então tem muitos lugares que não existe mais culto de doutrina, não existe mais, né, se abriu mão de ensinar realmente a palavra de Deus. E é isso que Paulo está falando a Tito. Ó, neste lugar, você precisa ir lá e ensinar a sã doutrina. Por quê? Vai aí no capítulo 1, verso número 10. Por que Paulo diz isso? Nós já vimos aqui no verso 5 que o que Paulo tinha iniciado se acabou, restou só um pouco. E Tito estava indo lá para colocar agora tudo que tinha restado em ordem. Porque Paulo vai dizer, ó, porque há muitos insubordinados na minha versão, nessa versão desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente, na minha versão, especialmente, os da circuncisão. Quem que eram os da circuncisão? Só para a gente relembrar aqui, eram os judeus. Então, o que estava acontecendo com os judeus? Os judeus, eles estavam querendo impor as regras aos gentios que estavam aceitando Jesus. Falando, ó, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam obedecer à lei, vocês precisam fazer o cerimonial da lei. Então Paulo está dizendo que na igreja que ele fundou, na igreja que ele estabeleceu ali, estava tendo um problema. E qual que era o problema? Muitos insubordinados que não estavam mais praticando a sã doutrina que Paulo tinha ensinado. E esses insubordinados eram faladores vãos. O que é falador vão? É o que fala sem nem saber o que está falando. E aí Paulo vai dizer, são enganadores. E aí ele diz assim, é preciso tapar-lhes a boca, porque arruinaram casas inteiras, ensinando o que não convém por pura ganância. Aí aqui no verso de número 12, irmãos, no verso de número 12, Paulo vai citar um poeta da época, que é Epimenides, que ele vai dizer assim, ó, um dentre eles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Existe na filosofia, não sei se os irmãos já ouviram essa palavra, você já ouviu a palavra cretanizar? Quem já ouviu essa palavra? Cretanizar. Você sabe o que significa cretanizar? Cretanizar significa mentir. Os cretenses, eles ficaram tão espertos em mentir, pastor Vanderlei, que o termo cretanizar, que significa mentir, foi colocado pelo próprio filósofo, o próprio poeta deles, colocou este termo
naqueles moradores da cidade de Creta. Então, quando Tito vai assumir essa igreja, os irmãos estão conseguindo visualizar a igreja que Tito está assumindo? Era uma igreja que tinha sido ensinada na verdade, porque Paulo chegou lá e ensinou a igreja na verdade. Só que Paulo saiu da cidade, ele estabelecia igrejas e precisava sair, deixava ali o que? Presbíteros. E naquela época se dá a entender que não tinha um presbítero fixo na igreja. Era um grupo de presbíteros que eles percorriam as cidades, de igreja em igreja. Então Tito, quando chega neste local, irmãos, Tito está pegando uma igreja dessa forma, uma cidade que está vivendo. Qual que era o jeito? A obra que Paulo tinha começado, ela se arruinou. Então ele está indo lá para colocar ordem. Paulo fala, você está indo aí para colocar ordem e para recuperar aquilo que ainda resta da obra que começou. Porque os cretenses, se os irmãos lerem tudo, não tem tempo da gente ler, Paulo vai descrevendo como que eram os irmãos de Creta. Vai falando, olha, eles são assim, são assim, são assim, são assim e são assim. Verso de número 9, 1:9. Olha o que Paulo vai dizer para Tito. Ele vai dizer assim, ó: você deve reter firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja o quê? Poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer aqueles que estão o quê? Contradizendo. Então Paulo está dizendo que Tito deve o quê? Reter firme a palavra a qual ele vai levar para aquela cidade. Ou seja, ele está falando, ó, você não seja como Arão, porque você vai chegar lá e o povo vai começar a pedir para você e vai falar assim, não, mas aqui a gente já está acostumado a fazer assim. Ele fala, você vai chegar lá e você vai reter firme a palavra que lhe foi o que? Confiada, para que você possa o que? Ter poder e possa convencer e admoestar com a sã doutrina e até convencer aqueles que contradizem a sã doutrina da palavra de Deus. Então, como eu disse, Paulo está dando uma orientação a Tito, e o irmão já tem um plano de fundo, a igreja que Tito está assumindo, o local que Tito está assumindo, e as orientações que ele vai receber do Paulo, é que ele pregue a palavra e seja o que? Fiel à palavra, e a toda a comunidade cristã, a todos os cretenses, a toda a igreja de Creta, este jovem Tito deve o que? Pregar somente a palavra. E é interessante que Paulo vai comparar a verdadeira e pura doutrina como sã. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo que a verdadeira palavra de Deus, ela tem o poder de curar. Sabe por que existe muito crente doente? Porque ele não suporta mais ouvir o que? A verdadeira e santa doutrina da palavra de Deus. Então ele vai ficando doente. Quando a palavra é um pouquinho mais forte, que balança, ele sai falando, precisava falar tudo isso? Precisava pegar duro desse jeito? Precisava bater na gente? Se usa até um termo, bater. Eu nunca vi que palavra bate em ninguém. A palavra, ela tem o poder de nos curar. É isso que Paulo fala. A sã doutrina, ela tem uma função. Qual que é a função da sã doutrina? Dar vida. Sabe por que tem um monte de crente sem vida? Porque ele não consegue mais ouvir a sã doutrina. Paulo vai falar que nos últimos dias as pessoas teriam o que nos ouvidos? Para não ouvir a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela incomoda. Então, quando nós vamos olhar para esse texto, olhar para essa carta que Paulo escreve aqui, Paulo, ele vai falar e vai deixar bem claro que a doutrina, ela tem poder de gerar no crente o que? Frutos saudáveis. A doutrina, ela tem o poder de gerar no crente frutos saudáveis. Quem é do tempo da igreja com a porta fechada no culto de doutrina? Mas saía crente da igreja, não saía? Saía com medo de pecar, né? Saía com medo de falar mal dos outros. Saia com medo de errar. E hoje o negócio foi ficando à vontade, né, irmãos? Parece que Deus mudou, parece que a doutrina mudou. A gente ouve um negócio aqui da palavra de Deus que não pode fazer, e 5 minutos depois está fazendo. 5 minutos depois está fazendo. Então Paulo está dizendo que esta sã doutrina, ela vai o quê? Vai gerar no crente frutos
saudáveis. E nós precisamos urgentemente voltar, a igreja precisa urgentemente voltar a receber essa sã doutrina de uma maneira prazerosa e admoestar os demais na sã doutrina da palavra do Senhor. O que é doutrina, irmãos? Primeiro nós precisamos definir aqui o que é doutrina. Diga assim comigo: doutrina é um conjunto de princípios que serve de base para um sistema que pode ser literário. Fazer um parênteses: o que é uma doutrina literária? Você não pode falar assim, ó, nós vai lá. Está errado, não está? Porque tem uma doutrina literária. Nós, eu, tu, ele, nós, vai lá, está errado. Porque vai é no singular, primeira pessoa, e nós estamos falando nós, então nós vamos lá. Por quê? Porque existe uma doutrina na língua portuguesa, que muitas vezes nós não gostamos de ir na aula de português, daí a gente vai e fala tudo errado. Mas por que a gente fala errado? Porque não está obedecendo a norma, a doutrina, igual um advogado. Um advogado, ele tem a doutrina jurídica que ele precisa seguir. Ele não pode chegar no juiz e movimentar o processo de qualquer jeito. Ele tem uma doutrina. Se for em primeira instância, ele tem que pegar e ir no juiz de primeira instância, daí tem que ir lá fazer os embargos na primeira instância. Se for em segunda instância, ele não pode voltar na primeira instância. Por quê? Porque ele tem uma doutrina do ordenamento jurídico que vai ensiná-lo e vai mostrar para ele o caminho que ele tem que seguir. Então nós temos a doutrina literária, temos a doutrina jurídica, temos a doutrina dos políticos, dessa daí eu não posso falar, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Mas nós temos também a doutrina religiosa. E nós temos a doutrina da palavra de Deus, que ela está contida neste livro aqui, irmãos. Neste livro. E essa doutrina, a doutrina bíblica, ela é definida, irmãos, e ela inclui o que nessa doutrina bíblica? Os mandamentos do Senhor. Então a doutrina da palavra de Deus está contida nela todos os seus mandamentos, todas as suas ordenanças, todos os seus ensinamentos, todas as leis que regem o código de conduta moral do cristão, a vida moral do cristão, ela está contida neste livro. E são esses princípios que norteiam a nossa fé. Por isso que a Bíblia é o único livro e a única regra de fé que um cristão ele deve o quê? Professar e deve seguir. Você pode ler outros livros? Pode, deve, tem que ler para o seu conhecimento, para o seu amadurecimento. Mas se aquilo que você leu no livro não estiver na Bíblia, pode ser quem foi que escreveu, não vale de nada se não estiver na Bíblia. Porque a Bíblia é a doutrina do crente. É na Bíblia que está contida a doutrina básica para a vida da igreja, para a vida do crente, e para que nós sejamos o quê? Voltamos a Paulo, sejamos saudáveis. Convém, Tito, que você pregue a sã doutrina, ou seja, a doutrina que é saudável. Então, se Paulo admoesta Tito a pregar essa doutrina, primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, e compreender, é que a doutrina, ela deve ser o quê? Ensinada. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, verso de número 6, coloca na tela para mim, 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6, que diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo vai admoestar outro jovem pastor, que é Timóteo. E ele vai admoestar esse jovem, volta um pouquinho, Levi, falando que ele deve propor aos irmãos essas coisas que são o que? Ele vai complementar mais à frente, no verso 6 mesmo, que é o que? A palavra da fé e a boa doutrina, a sã doutrina, que ele mesmo, Timóteo, seguiu na sua vida. Então,
Qual que é a importância da doutrina para a vida da igreja? Só existe crescimento, e quando eu digo crescimento de sabedoria, crescimento de fé, não estou dizendo em crescimento de quantidade, mas só existe crescimento numa igreja, só existe amadurecimento numa igreja, quando a doutrina é pregada por meio da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você cresça espiritualmente, para que eu cresça espiritualmente, para que a igreja possa crescer espiritualmente em fé, em unidade, em sabedoria, em fervor, a igreja precisa ser ministrada com a sã doutrina da palavra do Senhor. Precisa. Não tem, irmãos, por onde fugir. A pregação, ela tem que ser fiel à pregação do Evangelho. É na instrução fiel da palavra de Deus que a igreja, ela cresce, é por meio da instrução fiel da palavra do Senhor. Paulo está dizendo que a doutrina na vida de Timóteo foi a base do seu ministério. E se a doutrina foi a base do ministério de Timóteo, a doutrina que Timóteo tinha que levar para a igreja também deveria ser a base da igreja a qual Timóteo estava agora pastoreando. Não existe crescimento, irmãos, se a doutrina fidedigna da palavra de Deus não for ensinada. O que existe é inchaço. Sempre aonde a escritura ela é escondida, vai haver o quê? Um inchaço. Por isso que nós não podemos, irmãos, e não devemos esconder a palavra de Deus, mesmo que muitas vezes ela venha nos confrontar. Mesmo que a palavra de Deus muitas vezes, e ela vai sempre fazer isso, ela vai apontar o quão miseráveis nós somos, ela vai apontar o quão pecadores nós somos, mas ela também vai apontar a graça de Deus sobre a nossa vida, e vai apontar que há um caminho novo, e vai apontar que Ele pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, mas para isso nós devemos nos submeter à verdadeira doutrina da palavra de Deus. Por que essa doutrina deve ser ensinada, irmãos? Abra a sua Bíblia em João 8:32. Essa doutrina ela deve ser ensinada, João 8:32. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará o quê, irmãos? Vos libertará. Não existe libertação. Tem irmão que ele acha, né? É lógico que a oração é parte fundamental, mas só existe libertação quando nós conhecemos o que? A palavra. Quer ver? Tem crente que crê até hoje em maldição hereditária. Sabia disso? Ele crê em maldição hereditária. A cruz de Cristo não é suficientemente capaz, o sangue de Cristo, para libertar todas as gerações da família dele. Então ele acha que se o vô dele foi um beberrão, né, essa maldição acompanha a sua família. Não existe, irmãos. Então, quando nós conhecemos a sã e a verdadeira doutrina, nós somos libertos pela verdade. Somente a verdade pode libertar o homem e a mulher. Somente a verdade. Você quer ver? O meu filho, ele está tirando os dentinhos. E a coisa mais fácil para me tirar o dente dele é falar para ele da fadinha do dente. Só que um dia, pastor, ele vai crescer e ele vai saber igual eu, que aquilo ali era o quê? Uma enganação só para ele deixar eu puxar o dentinho dele. A verdade um dia vai libertar ele, porque já pensou ele com 50 anos acreditando na fala do dente? Chegando para você e falar: arranca o meu dente, irmão Adilson, porque vai que a fala do dente deixa R$10 lá. Mas a verdade um dia vai libertá-lo. Quem aqui ficou frustrado quando descobriu quem era o seu Papai Noel? Porque a verdade te liberta. Você descobriu que não tinha aquela carruagem, você descobriu porque a verdade te libertou, irmãos. Então nós somos libertos quando a sã doutrina ela é pregada no meio da igreja. E a sã doutrina, muitas vezes, ela é doída. Calma aí que vai apertar um pouquinho. Quer ver como que nós não ligamos muito para a sã doutrina? A Bíblia fala assim, ó: as más companhias fazem o quê? Corrompem o quê? Os bons o quê? Você já viu como tem crente que gosta de andar com má companhia? É
Bíblia que fala, não é eu que falo. Sou eu que estou falando, pastor? Não, é a Bíblia. Irmão, que eu vejo de crente agarrado com má companhia. E você percebe que está corrompendo o quê? Os bons costumes daquele crente. Se for falar com um crente, irmão, mas é a Bíblia que fala, não é eu. Eu já preguei isso aqui. Quer ver? Vou mandar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia em Romanos 16, 17. Você vai ver por que a doutrina precisa ser pregada. Romanos 16, 17. Ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Qual que é a recomendação de Paulo? Qual que é a tendência da igreja, irmãos? Se ajuntar a eles e vamos falar mal junto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas é a Bíblia que fala. Mas nós estamos lá. Por isso que muitas vezes a nossa vida cristã, ela não é sã. Porque nós temos a palavra, temos a doutrina, nós temos a ortodoxia, mas não fazemos a ortopraxia. O que é a ortodoxia? Está escrito, está lá, é lei. Mas nós fazemos o quê? Nos desviamos da lei. E aí levamos uma vida cristã sem a plenitude daquilo que era para ser, sem a vida que éramos para nós ter, uma vida morta, sem graça. Nada tem graça. Eu vou no culto hoje porque ficar em casa para ver a novela, eu já vi ontem que foi segunda mesmo. Hoje eu vou lá, vamos ver o que o pastor vai falar hoje. Quem sabe? Então nós temos que tomar um cuidado, irmãos, porque é uma orientação de Paulo aqui em Romanos 16, 17, que ele deixa bem claro aqui em Romanos 16, rogo-vos, olha, ele está rogando, porque ele sabe o poder que há nisso. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos dele. Diga assim comigo: a dissensão e a discussão são as causas das rivalidades que conduzem a divisões no seio da igreja. Agora você quer ver como que é forte isso? Romanos 13, verso de número 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Daí vem a recomendação dele, ó. Mas antes, revesti-vos. Vou fazer aqui. E tenhais cuidado com a carne e com a sua concupiscência. O Mário está revestido, aqui é do meu paletó, tá, Mário? Não é de Cristo, não. Do meu paletó, só para os irmãos entenderem o que é estar revestido. Revestido é isso, ó, coberto de Cristo. Você acha que alguém coberto de Cristo, irmãos? Licença. Vai andar em dissensões? Vai andar em dissoluções? Vai andar arrumando problema? Não, irmão, ele vai trabalhar o quê? Para a edificação. Ele vai trabalhar para promover o quê? A edificação do corpo de Cristo. Veja que quando Paulo está dizendo isso, Paulo ele está dizendo que nós, o cristão, dentro da igreja, e já vai apertar um pouquinho mais, fala assim para o seu irmão, segura aí. Fala forte, irmão, fala, segura aí. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o cristão,
Ele não pode colocar uma pedra de tropeço no caminho alheio. É doutrina hoje. Tem inveja no mundo, irmãos? Tem? Tem? E dentro da igreja? Era para ter? O que é inveja? Quem pode falar para mim o que é inveja? Culto de ensino. O que é inveja? Todo mundo confunde inveja. Vamos ver se os irmãos acertam. O que é inveja? Não. Isso não é inveja. Essa é a confusão. Irmão, a inveja ela é tão miserável, que a inveja é desejar que o outro não tenha. Eu não preciso ter o que é da irmã Edna. Eu só quero que a irmã Edna não tenha o queijo, tá, irmã Edna? Não preciso desejar o queijo gostoso que a irmã Edna tem de Minas. Quem quiser comprar queijo, irmã Edna, não marca. Eu só preciso desejar que ela não tenha para comer. E aí eu fico o quê? Satisfeito. Eu não preciso ter também. Irmão, por isso que a inveja é uma doença maligna. Ele inveja o outro porque o outro canta. Ele não quer cantar igual o outro. Ele só quer que o outro não tenha voz para cantar. Isso é coisa de quem, irmãos? Do diabo. E muitas vezes nós nos associamos com esse tipo de pessoa. Aí tem irmão, calma aí que vai falar assim, segura, que hoje é doutrina. Tem irmão que ele vai se associar com esse tipo de... Eu me lembro que um dia eu fiz uma reunião aqui. E eu falei aqui nessa reunião, irmãos, falei para os obreiros, não vamos falar mal dos outros. Irmão, dei um sermão aqui. Daí quando eu saio, não tinha porta ainda ali, uma pessoa me para e começa a falar de um acontecido, falando mal de uma pessoa. Daí eu olhei e falei, irmão, você não acabou de ouvir o que eu falei ali, não? Daí ficou sem graça, ficou vermelho, ficou verde. Eu falei, se eu não tivesse falado agora, eu falei, mas eu acabei de falar ali. Estava tirando o sarro do dom da pessoa, entendeu? Perguntando para mim se precisava de tudo aquilo. Pura inveja. Ele não queria o dom. Só bastaria que o outro não tivesse. Daí veio me perguntar para saber se eu aprovava o dom que a pessoa tinha. Mas de maneira jocosa. Isso é inveja. Você percebe, está com o espírito de... Eu não quero ter o mesmo dom, só quero que não tenha. Porque talvez o dom que ele tem aparece, o dom que ela tem aparece, eu só quero que a pessoa o quê? E isso, irmãos, acabaram de falar em uma reunião. Quer ver outra coisa que tem muito? Tem mentira no mundo, irmãos? Tem ou não tem? E na igreja? Tem. E a Bíblia fala com todas as letras que quem mente é filho de quem? E não tem parte com quem? Culto de doutrina. Estou falando para os irmãos que vai apertar. Eu vou contar de fato que não acontece aqui, porque aqui não tem isso. Mas eu tinha um irmão que eu estava preparando ele para o presbitério. De vez em quando subia com ele na sala, orientava ele, mostrava para ele. Eu gosto, quando eu vou levar alguém, eu gosto de mostrar. Aí a fama subiu na cabeça, ele achou que era pregador. Aí culto de ceia ele queria pregar fora, culto de domingo ele queria pregar fora. Resumindo, ele já não queria mais servir a igreja local. Culto de doutrina, primeiro você serve a igreja local. A minha agenda gira em torno da igreja local. Belém do Jardim Glória chamou para pregar, já 4 domingos que chama eu. Eu falo, domingo eu tenho culto. Faz um sábado que eu vou aí pregar. Falei pro pastor lá, faz um sábado que eu vou aí. Mas de domingo eu não posso, porque eu tenho o quê? Uma agenda aqui, que é a minha congregação. Aí ele começou a ir. E aí, irmão, um dia eu chamei e falei, irmão, faz 2 meses que você não vem na igreja. Eu vou te levar para o presbitério, mas se eu te levar para o presbitério para você servir em outro lugar, pode continuar de diácono. Ué. Amém, pastor? Amém. Eu não tenho como agradecer ao pastor, porque o pastor está me levando para o presbitério. Isso para os irmãos entenderem a vida pastoral. Aí no primeiro sábado de ceia, ele liga, 6 horas da tarde. Pastor, meu carro quebrou.
Ele morava longe. O carro quebrou. Eu falei, amém, irmão. Fique em paz, tranquilo. Quebrou o carro, Mário, eu vou fazer o quê? O irmão mora longe, morava para lá de Tupi, de Santa Isabel lá. Eu falei, não tem o que fazer, irmão. Quebrou, já era quase no horário, já liga para você não socorrer, mesmo. Porque você vai lá, vou mandar alguém aí buscar, para já não ter como. Não. Eu estava ajoelhado, recebi a mensagem, falei, amém, irmão. Terminou o culto, veio o meu tesoureiro, eu falei, vamos orar pelo fulano e tal, que o carro dele quebrou de novo. Ele falou, quebrou não. Eu falei, não. Ele falou, não. Eu falei, como você sabe? Eu falei, pastor, eu estava descendo a Piracicamirim e ele estava entrando numa igreja ali na Piracicamirim, de terno, ele e a esposa. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Mas como a mentira, ela tem o quê? Uma perna desse tamanhinho, né, pastor? Nós vamos o quê? Eu falei, uma hora vai ter que parar de quebrar o carro agora, né? Ou o carro vai começar a quebrar muito. Daí nós dá um carro para ele. E aí chegando o tempo de levar ele para o presbitério, né? E aí ele foi pregar na igreja de um amigo meu. E de novo ligou lá falando que não dava para ir. Aí o motivo é que a esposa não estava bem. Eu falei, amém, irmão, se a esposa não está bem, cuida da esposa. Aí terminou o culto. Meu amigo me liga e falou, pastor, eu não quero dedar ninguém não, mas achei muito estranho um obreiro seu que veio aqui. Aí quando ele falou isso eu já sabia quem era, né? Eu falei, por quê? É fulano? Ele falou, é. Eu falei, é benção. Ele falou, não, prega muito, menino é bom mesmo. Eu falei, prega muito. Ele falou assim, mas é que ele viu a menina tirando foto, ele parou de pregar, chegou em mim e falou, pastor, não posta as fotos minhas pregando não. Porque ele tinha o quê? Mentido para mim, que a esposa estava doente, ele precisava ficar em casa. Pregando sem minha bênção, andando por aí. Aí eu falei, chamei o pastor Fagundes. Quem conhece o pastor Fagundes aqui? Que era o meu segundo. Falei, pastor, está acontecendo isso, isso e isso. E eu não vou levar esse menino para o presbitério, porque se ele está mentindo assim. E olha o que o pastor lá falou para mim. O pastor falou, pastor, eu estou te falando porque você é meu amigo. E eu achei uma arrogância muito grande, porque ele falou assim para mim. Depois que terminou o culto, ele falou, pastor, você não vai postar? Eu falei para ele, não vou postar, fica tranquilo, eu posto da igreja, não posto nenhuma foto sua. E dei um sermão nele aqui. Mas ele soltou essa ainda aqui para mim. Pastor, eu estou saindo pregar como diácono ainda. Mas quando o pastor Anderson levar eu para presbítero, daí eu vou voar. Eu falei, voou mesmo? Voou. Daí eu chamei o pastor Fagundes. Falei, pastor, vamos esperar até a última semana, que ele está crente que ele vai ser levado para o presbitério. Então deixa ele voando aí, autônomo voa. Aí quando chegou na semana, que era para fazer o curso, para ir, eu já estava com o valorzinho dele lá, os R$20 do curso. Chamei ele, chamei o secretário, chamei o pastor Fagundes. Paz do Senhor, irmão, na mesa. Paz do Senhor, está tudo bem? Está tudo bem. Eu falei, esse carro aí melhorou? Ah, pastor, esse carro só por Deus. Eu falei, vamos orar por ele, dá a chave aí. Aí deu a chave. Aí tem hora, né, irmão, que você é meio irônico também, né? Que tem gente que acha que você é bobo, né? Eu falei, Senhor, queima toda a mentira que há nessa chave do carro. Queima o diabo que mente, que... Nossa, aí foi. E eu olhando para ele, ele com o olho aberto. Eu falei, irmão, tá aqui os seus R$20. O irmão não vai fazer o curso de presbitério por causa disso. Agora, se o irmão quiser continuar como diácono meu e quiser me ouvir, eu vou orientar o irmão. E na próxima vez, se o irmão fizer tudo certinho, eu levo o irmão para o presbitério, porque você tem chamado, mas tem que parar de mentir. Resumindo, irmão, eu, pastor Fagundes, secretário e tesoureiro que viu ele. O irmão sai. Quem que é o ruim? É o pastor que bloqueou o ministério dele. O ministério da mentira. Como que eu deixo, irmão, alguém que fica mentindo? E ainda falei para ele, aqui também você não prega mais, enquanto você não parar de mentir. E o negócio ele é tão escandaloso, irmão, que o cidadão já tinha o plano B. Já tinha o plano B. Já. Saiu, já foi numa Assembleia de Deus
uma outra Assembleia de Deus, sem ser nosso ministério em Belém. Chegou lá e já tinha uma carteirinha de presbítero, com o curso que ele ia fazer, e já foi empossado lá como presbítero. E daí ele colocou assim no Face: ninguém pode barrar o chamado daquele que tem o chamado de Deus. Aí eu olhei o pastor, chamei o pastor Fagundes, que não tinha Face. Falei: aí, pastor. Então eu estou mostrando isso para os irmãos e falando isso para os irmãos, porque existem muitas coisas, irmãos, de pessoas que não vivem na sã doutrina. E hoje está pastor, agora presidente, porque abriu um ministério próprio. Eu acho que descobriram mentira lá também. E agora virou pastor presidente de igreja, tá? Tem um ministério próprio. E é fogo para lá, é fogo que cai, fogo que desce, fogo que sobe. Eu falei: só não pode colocar a mão, senão, não é, pastor? Fica complicado. Fogo estranho, é muito fogo estranho. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Esse tipo de pessoa, eles promovem o que na igreja? Contenda. Você acha que eu que estou na sala lá vou sair falando? Estou falando isso aqui para os irmãos porque já passou 5 anos. Eu vou sair na igreja lá. Aí, nossa, mas o que fez com o irmão fulano de tal? Coitadinho do irmão fulano de tal. Bom moço, bom homem, bom mesmo. Mas ele estava na igreja fazendo... E olha o que Paulo diz. Você achou que ficou ruim? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5, 9 ao 13. Olha o que Paulo vai ensinar. 1 Coríntios 5, verso 9 ao verso 13. Ele vai dizer: já por carta vos escrevi que não vos associeis aos que se prostituem. Com isso não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Irmão, se você entender esse texto, Paulo está dizendo assim, ó: eu não quero que você se associe com aqueles que se prostituem dentro da igreja. Porque nesse caso, se ele estivesse falando com os que são do mundo, ele iria pedir para a gente o quê? Sair do mundo. Olha que interessante que Paulo diz. E aí ele vai continuar, ó: agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, aí ele vai falar, for o quê? Devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal, nem ainda comais. Muito forte o que Paulo diz aqui. Paulo está dizendo que é melhor eu me associar com alguém que é lá do mundo do que eu me associar com um que se diz irmão. Mas esse irmão é o que, irmãos? É Bíblia, ó. Volta no verso número 11. Com aquele que for devasso, com aquele que for o que, ó? Avarento. Paulo está falando para você não se associar com aquele que é sabe aquele canguinha? Se tiver algum irmão aí que fala assim, eu não vou dar oferta por causa disso, 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 você fala assim para ele, irmão, fica tranquilo, tá? Só não anda mais comigo. Paulo está falando isso. Estou errado? Se eu tiver, pode falar, estou errado. É o que Paulo está dizendo, ó. Com avarento. Avarento é aquele que fala assim, eu não dizimo por causa disso, 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 disso. Você não dizima porque você não quer. Então, não anda com ele, olha lá, com devasso, com avarento, olha lá, o idólatra, né? Sabe aquela pessoa que fica idolatrando, né? Tem gente que fala que idólatra é só o da igreja católica. Não, irmão, tem gente que idolatra tanta coisa, né? Idolatra o carro, idolatra a esposa, idolatra os filhos, né? No filho dele, um obreiro não pode chamar atenção. O menino pode pintar e bordar. Eu já falei que o meu pode pegar. Eu estava aqui, eu chamo os obreiros aqui e falo, pega pela orelha. Aí os obreiros ficam com medo. Quem viu aqui o Miguel rolando aqui? É filho meu, irmão, mas ele tá. Eu falei, pega, chamei o Rafa aqui, mas o Rafa ficou com medo. Eu falei, pode pegar pela orelha. Ele vai lá e fala com a Gi. Mas pode pegar. E se ele vier falar comigo, o meu menino, ele vai falar, bem feito. Ué, você está na casa de Deus, aqui tem o quê? Tem ordem, tem decência.
Então, ó, com o idólatra, o maldizente. Irmão, se encontrar alguém que é maldizente, e o que tem disso daí por aí, irmão? O que você deve fazer, irmão? O que Paulo fala? Com o tal, nem ainda comais. Daí nós associa, fica igual com madre e com padre, ouvindo as negatividades, ouvindo os problemas, ouvindo as dificuldades que ele tem, né? Que ele tem, que ela tem, e às vezes você não tem nada a ver com isso. O problema não é seu. E você está ali perdendo a sua bênção, ficando fraco na fé, porque você está andando, irmão, com esse tipo aí de pessoas aí, ó. E Paulo vai dizer, com tal, nem ainda comais. Você acha que é pouco? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, nós já vamos terminar. 2 Tessalonicenses, culto de doutrina, irmão. Fala assim pro irmão, segura aí. Segura aí. 2 Tessalonicenses 3:6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Olha o que Paulo diz, irmãos. De todo irmão que andar o quê? Desordenadamente. E não segundo a tradição, ou não segundo a doutrina que nós recebemos. Irmão, você já pensou? Imagina a cena. Você já pensou os irmãos vendo eu ali no Mercadão, andando para baixo e para cima, com um traficante? Daí o irmão vê eu hoje lá no Mercadão. Pode ser que eu estou evangelizando ele, né, pastor? Mas daí amanhã o irmão vê ele dentro do meu carro. Amanhã o irmão vê eu lá no açougue. Você vai falar, e o pastor está cheirando junto com ele. É. Fala assim, nós somos a média. Fala firme, irmão. Fala, nós somos a média das pessoas com a qual nós convivemos. A neurociência fala que nós somos a média de 5 pessoas com a qual nós convivemos. Se eu convivo com alguém que é triste, de maré de si, consequentemente, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficando triste. Se eu convivo com alguém que é cheio do Espírito Santo, sabe o que eu acho? Eu já falei, está aqui, o Guilherme não está aqui. Eu já falei com o Gui, anda com a Anália. Eu falei, se for andar, anda com a... Quando eu vejo a Anália está pegando fogo, falando em língua, eu falo, gruda na Anália. Às vezes a gente quer grudar, irmão, em quem só fica falando mal dos outros, em quem não ora, em quem não lê a Bíblia, em quem não busca a Deus. Agora, se você grudar com a tocha acesa, você pode entrar aqui um dia apagado, mas a tocha do irmão com o qual você anda vai incendiar a sua vida também, e você vai experimentar do fogo do Espírito Santo de Deus. Tem alguns meninos que me dão liberdade. Esses dias eu estava com um lá em cima, e tem gente que você não pode falar muita coisa, e eu estava orientando ele. Eu falei assim, repete comigo uma coisa 5 vezes. Daí ele começou a repetir. Fala assim, eu posso andar com qualquer pessoa, mas não é qualquer pessoa que pode andar comigo. Sabe por quê? Eu sei do meu caráter. Eu vou me associar, irmãos, com quem é bom. É isso que Paulo está dizendo. Se você se associa com pessoas que são cheias de Deus, consequentemente você vai ficar o quê? Cheio de Deus. Quem aqui assistindo televisão e começou a ter aquelas notícias lá, acabou ficando com medo na Covid? Quem? Eu fiquei. Um dia eu estava deitado, falei, vou ligar nesse troço aqui, e fiquei lá. E eu estava com Covid. E eu liguei numa emissora, deitado no sofá, e comecei a ver aquilo. De repente começou a mostrar na Itália aquele pessoal com aquele... Irmão, começou a me dar uma falta de ar no sofá. Eu falei, agora eu vou. Eu desliguei a televisão rapidinho daquele canal, coloquei no canal de esporte, vi os caras correndo atrás de bola, fiquei bom rapidinho. Daí você fica andando, irmão, com quem não agrega nada na sua vida espiritual, com quem mente,
com quem anda desordenadamente, com quem fala, irmão, o crente nem deveria andar junto com quem vive falando mal dos outros. Falar, irmão, eu amo você, gosto de você demais, você é gente boa demais, mas dá licença, irmão. Vai ler a Bíblia, vai aprender um pouquinho de Deus. Vou contar outra história para os irmãos, para a gente encerrar. Certa vez eu, pastoreando, uma irmã chegou em mim, mas reclamou de uma outra irmã, mas reclamou. E eu como pastor tenho que ouvir, e ouvi tudo aquilo. Eu falei, mas está tão ruim assim, irmã? Ela falou, tá. Eu falei, não salva nada. Ela falou, não salva nada, pastor. Eu falei, então eu vou orar. Fui orar, e Deus falou assim, coloca as duas junto. Pastor Fagundes. Fui orar, coloquei, pastor, as duas junto. Daí a outra irmã que não tinha falado nada, que era a vítima, eu falei, tá tudo bem com a irmã? Pastor, tá uma maravilha. Tá bênção de Deus. Como que tá o departamento? Tá uma maravilha, pastor. Eu amo essa irmã. Pegou a irmã assim, deu um beijo nela, Mário. De estralar a bochecha da irmã. E eu falei, a irmã tem algum problema com a irmã? Pastor, é minha vizinha há 30 e poucos anos. Ela que me ganhou para Cristo. Daí eu assustei. Eu falei, não sabia dessa história. Conta. Daí a irmã foi contando testemunho. E a outra encabulada. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, então da parte da irmã, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Daí a irmã que reclamou, eu tive que perguntar para a irmã que reclamou. Na frente da irmã. Eu falei, irmã, a irmã com ela, tá tudo bem? Pastor, essa mulher é uma bênção na minha vida. Aí eu olhei para o pastor assim, né? Para o meu co-pastor. Daí você não sabe, né, irmão? Pastor, eu nunca tive nada contra ela. Eu não sei nem porque o pastor me chamou aqui. E aí eu, por dentro, eu não podia magoar outra irmã, que a irmã não podia saber o que estava acontecendo. Eu falei, então tá uma maravilha o departamento, irmã, então tá uma benção. Ela falou, tá. Eu falei, então dá um abraço nela. Daí deu um abraço, eu te amo. Eu peguei e falei, irmã, para a irmã que não tinha falado nada, eu falei, irmã, vai em paz. Eu falei, fique em paz, vai embora. Pastor, mas agora eu não estou entendendo, por que o pastor me chamou para fazer essa pergunta? Eu falei, não, irmã, só para saber se está tudo bem no departamento. Ah, então tirou um peso do meu coração, achei que eu tinha feito alguma coisa. Eu falei, irmã não fez nada, irmã é uma bênção, irmã é maravilha de Deus. Foi embora. Daí a outra irmã, posso ir embora também, pastor? Eu falei, não, a irmã fica. Eu falei, irmã, o que aconteceu? Sabe o que ela falou para mim? Na frente dela você queria que eu falasse tudo aquilo? É Bíblia, irmão. Vocês acham que não acontece isso? Acontece. Aí eu abri a Bíblia para ela. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai, procura o seu e fala diretamente com ele. Se não resolver o problema, procura uma testemunha. E se não resolver, procura duas. Eu falei, tem 3 aqui, irmã, que ouviu a irmã e 3 que participou agora. Agora não sei em quem que eu acredito. Se é naquela irmã que sentou semana passada comigo ou se é na irmã que está aqui agora. Olhou para mim. Nem meus filhos nunca fizeram isso comigo. Eu falei, não sou seu filho, irmão, sou pastor da igreja e seu pastor, até a hora que a irmã me permitir. Mas aqui dentro, esse tipo de conduta, não vou aceitar. Se a irmã é tudo isso que a irmã falou, a irmã falaria na frente dela. Se a irmã não falou, eu vou confiar na outra irmã. E tudo que a irmã falou para mim lá e agora, eu vou considerar como mentira. Quem é ruim é quem está em si. Eu falei, irmã, é para o seu bem. É para você crescer espiritualmente. Porque quem faz isso não é filho de Deus. Ah, irmão, quando eu falei isso, você está me chamando de filha? Eu falei, eu não. Eu falei, abre aí, pastor, a Bíblia, em João. Aí abriu. Eu falei, lê aqui, irmã, virei. É 8:21, se não me engano. Virei e falei, lê aqui, ó. Eu não vou ler porque eu já sei. Eu falei, mãe. Os irmãos estão compreendendo? E aí o que Paulo vai dizer? Abre aí Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 5. 2 Timóteo 3, verso de número 5. Nós já lemos? Olha lá.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes você tem que fazer o que, irmãos? Se afastar. Tem aparência de piedade, não foi isso que fez? Deu um beijo na irmã. Eu te amo. Você é minha vizinha há 30 anos. Pior que Judas, isso, irmão. Judas pelo menos vendeu. Ganhou um dinheirinho, né? É. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses você deve o que? Se afastar, irmão. Todo mundo tem aquela cara de muito piedoso, muito bonzinho, mas vive falando dos outros. Desse você, se afasta. Coloca aí para mim, para a gente terminar. Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então o que Paulo está orientando aqui de novo Tito? Tito, se você chamar uma pessoa 2 vezes e orientar ele, volta lá, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, você deve fazer o que com ele? Tito era o que da igreja? Pastor, evita ele. Falou uma vez, falou 2. O irmão não entendeu? O que você faz agora? Evita. Daí tem irmão que ele fala assim: mas o pastor faz acepção de pessoa. O pastor, não, a Bíblia fala que tem que amar. Você ama. Você vai continuar orando para ele entender, para ele parar de ser herege, para ele se arrepender, para ele parar de mentir, para ele parar de fofocar, para ele parar de negligenciar a igreja. Mas você vai fazer o quê? Se afasta. Jesus falou que aquele que não é por mim é o quê? Contra mim. Vou ensinar algo aqui para os irmãos. E da minha boca, se os irmãos verem alguma vez eu falando, fala: o pastor ficou louco, pode mandar internar. Não fale mal de igreja nenhuma, porque a igreja, independente da denominação, ela foi comprada com o sangue de Cristo Jesus. E quando a Bíblia diz assim, ai daquele que tocar na menina dos meus olhos, a menina não é você não, irmão, nem eu. A menina é a igreja. Todo aquele que milita contra a igreja, ele vai ter o quê? Problema. Então evita. Tenha cuidado. Sai fora. Para que a sua vida seja o quê? Sadia. Então a sã doutrina, irmãos, faz com que nós o quê? Nos separemos. Eu lembro na escola, quem aqui estudou? Quem estudou? Quem andava com o pior aluno junto? Se você andasse com o pior, o professor já te marcava, né? E ficava esperto com você. Então eu procurava andar com os melhores alunos, porque até quando precisava dar uma coladinha, eu, olhava. Já pensou, irmã Lindinalva, colar e olhar na mesa do pior aluno? Não, eu ia lá e esticava o olho, né? Eu tinha meu primo que estudava comigo, o Everson. Irmão, quando dava uma dúvida assim, nós esticava o olho no Everson. Não era colar, irmão, era ver se batia, né? Aí se não batesse, eu ia lá dele. Eu não sou bobo. Não sou bobo. Fala assim, e de repente, fala forte, e de repente, eu vejo tanto irmão andando com quem não ora, com quem fala mal dos outros, com quem não lê a Bíblia, com quem não tem o Espírito Santo. Quem que está errado, irmãos? Paulo fala. Não é eu que falo. Quem está errado é você que está andando com esse tipo de... Daí você fala, mas por que a minha vida não anda? Por que meu ministério não anda? Porque você está andando com a pessoa errada. Você anda com a pessoa que se faz sol, ela reclama. Se faz chuva, reclama. Se cai canivete, reclama. Se Deus dá o guarda-chuva, reclama. Se Deus dá a lâmpada, reclama. Ela reclama contra o Criador. Fala assim, quem reclama contra o Criador, um dia vai reclamar de mim. Sim.
Quem reclama contra o sol, contra a chuva, contra a lua, contra isso, contra aquilo, um dia vai reclamar de você. E vai usar todos os argumentos possíveis. Porque ele não tem temor ao próprio Deus. É complicado isso, irmãos. É complicado isso. A gente às vezes leva na brincadeira, não dá atenção. Mas é a sã doutrina da palavra de Deus. Não preciso nem comentar esses versículos com os irmãos. Nem comentar. Diga assim: quem segue falsos ensinos não tem uma vida cristã saudável. Fica um crente doente espiritualmente e vive perturbando toda a igreja que entra. Ele perturba uma por causa do horário, a outra ele perturba por causa do som alto, a outra ele perturba por causa do obreiro, a outra ele perturba por causa da esposa do pastor, a outra ele perturba por causa do tesoureiro, a outra ele perturba por tudo. Por quê? Porque ele segue o quê? Os ensinamentos dele, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele entende que é. Ele não segue a Bíblia. Agora fala assim: mas aquele que segue a sã doutrina tem uma vida saudável, porque já está firmado na verdade. Agora, é uma reflexão que eu quero que os irmãos fiquem nesta noite. Eu só falei um tópico só. Eu quero que os irmãos fiquem com uma reflexão. E a reflexão é a seguinte, irmãos: quem não crê na palavra de Deus, com uma mensagem dessa, ele sempre vai ficar incomodado. Incomodado. Agora, quem crê na palavra de Deus entende que isso é uma mensagem o que? Desafiadora. E que ele precisa se enquadrar nessa mensagem que é desafiadora. Pastor, e se eu não me enquadrar nela? Aí você vai viver uma vida cristã raquítica, com problema, apagando incêndio daqui e dali, e nunca vai experimentar a grandeza que é ter uma vida cristã saudável. Daí ele se importa com tudo. Quem não tem uma vida cristã saudável se importa, irmão, com tudo. Ele só não se importa, eu vou contar aqui um testemunho para terminar. Pastor Afrânio, quem conhece o pastor Afrânio da Quadrangular? Pastor Afrânio, aquele que é bem fortão, os irmãos não conhecem ele? Não? Pastor Afrânio uma vez falou que tinha um irmão que ele reclamava de tudo na igreja. Daí ele entrava e falava assim: ô pastor, um papel no chão ninguém pega, pelo amor de Deus. Eu vou reclamar. Ele chegava, pastor, olhava, pelo amor de Deus, pastor, a luz queimada, não tem ninguém para trocar a luz. E o pastor Afrânio, irmão, 2 anos aguentando aquilo lá. Chegou um dia, falou: pastor, a frente da calçada suja e ninguém varre. Eu cheguei hoje e fui varrer a frente da calçada. Eu sou pastor, mas fui varrer, tava, não tem problema. Aí um dia o pastor Afrânio ficou chateado, falou: rapaz, esse cara não dá uma bola dentro aqui, ele não foi um elogio. O pastor Afrânio falou que pintou a igreja inteira, né? Diz que ele chegou e falou assim: justo essa cor, pastor? Aí um dia ele chegou, irmão, e no banheiro feminino, o pastor Afrânio falou assim, bem na entrada do banheiro: eu vou colocar um monte de papel picado, vou deixar aqui e vou ficar na porta para receber ele. Ele se invocou. Aí colocou os papel picado lá, deixou lá. Daí o irmão chegou: pastor, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Ele passou reto, o pastor Afrânio falou: não acredito que ele não viu, né? Ele passou reto e fez assim: pastor, a faxineira dessa igreja, onde está? Se as irmãs forem entrar no banheiro, pode escorregar nesse papel. Ele falou: só um minutinho, irmão. O irmão é membro aqui, batizado aqui? Ele falou: sou. Outra questão que eu vou ensinar aos irmãos um dia. Existem 3 tipos de batismo. Uma das funções do batismo é habilitar o crente para o serviço. Aí ele foi lá, falou: irmão,
pode entrar no banheiro que não tem nenhuma irmã? Tem lá uma vassoura, tem lá uma pá, tem um cestinho de lixo. O irmão limpa para mim, fazendo favor. Ele falou, eu limpar a igreja? O pastor falou, o irmão viu o problema, o irmão resolve o problema. O que aconteceu com o irmão? Saiu da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque tem crente que ele está tão acostumado em só ver problema, porque ele só anda com gente que só vê problema. Então ele não vê nada de bom. Porque ele não tem uma vida cristã saudável. Ele não faz o que Paulo está ensinando. Eu estava numa imobiliária fazendo entrevista, uma grande imobiliária aqui. O gerente falou assim, ó, se eu te contratar para você trabalhar aqui, eu vou te mostrar 10 pessoas que eu não quero você andando junto com elas. Não precisa nem falar o porquê para mim, porque são as 10 próximas que ele vai, mandar embora. Porque isso que Paulo está ensinando tem um poder muito grande. Você pode ser contagiado por um irmão espiritual, ou você pode ser contagiado por um irmão carnal. Escolhe você aquilo que você quer viver. Se coloque de pé em nome de Jesus. Fala assim, eu posso ser contagiado por um carnal ou por um espiritual. Agora olha com carinho para o seu irmão e fala assim para ele, escolhe direito. Escolhe direito, irmão. Dá uma olhada assim, faz uma análise. Essa pessoa que eu estou andando me leva para mais próximo de Deus ou me leva para mais próximo dos problemas? Se te levar mais próximo para problema, irmão, você fala assim, amigo, sua companhia é boa, você é gente boa demais. Quando você parar de ver problema, nós volta a tomar café junto. Daí se ele falar, mas você está... Não, fala assim, apóstolo Paulo fala para mim nem comer junto com você. Daí você fala para ele ler o quê? A Bíblia, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Vou falar algo aqui para os irmãos. A igreja, ela é uma unidade terapeuta. Para você entrar aqui com problema, sim, mas sair daqui sarado em nome de Jesus. Eu estou falando que é para o irmão entrar aqui e sair daqui curado em nome de Jesus. Toda vez que eu entro dentro da igreja, eu posso estar com o problema que for, mas quando eu saio daqui, eu saio curado em nome de Jesus. Curado, sarado, restaurado. Mas se nós tivermos pessoas que promovem o caos, que promovem a desavença, que promovem a contenda, você entra igual um arrozinho de primeira e sai igual aquele arroz farelo de quinta, quebrado. E o Espírito Santo não opera, o Espírito Santo não trabalha, porque o Espírito Santo só trabalha onde tem unidade. E aonde existe unidade, o Espírito Santo de Deus derrama a sua graça e derrama a sua glória. Então essa noite é uma doutrina pesada, e depois nós vamos continuar ela, e os irmãos vão ver que ela vai afunilando um pouco mais. Fala assim, hoje foi só o leite de mamadeira, fala. Tem um mocotó aqui que os irmãos não têm nem ideia. Eu só li até aqui, Só até aqui, pastor. Tem mais essa partezinha aqui. E tem mais essa daqui, que é tudo Bíblia. Fala assim, nas próximas terças, o caldo vai apertar. Fala assim, mas é para sarar a gente. É para curar a gente. E é para a gente ficar mais próximo do Espírito Santo de Deus. Eu quero, irmão, que você viva o melhor da vida cristã. Eu quero que a igreja usufrua o melhor daquilo que Cristo tem para dar. Deus quer derramar a tua glória, derramar a tua unção, derramar cura sobre este lugar. Mas para isso, a igreja tem que estar na sã doutrina da palavra de Deus. Que é para o demônio chegar aqui e ele se manifestar. Não é isso, Zé Nilton? Quando a igreja está vivendo, ele que trabalha com isso, gosta de trabalhar com isso, né? Quando a igreja está vivendo a sã doutrina, o diabo chega e ele já começa o quê? Se manifestar. Agora, quando está tudo muito tranquilo,
Ele chega, dá risada, ele chega, fala em língua estranha, ele chega e ora, ele chega e levanta as mãos, sabia? Levanta a mão assim, ó. E daí é o que Jesus fala em Isaías: esse povo me louva com seus lábios, mas o coração, ó, distante de mim. Profetiza. Uma vez eu estava numa igreja bem parecida com essa, numa porta bem parecida com essa, só que era de correr, de vidro. E a igreja lotada. E eu já falei isso aqui para alguns irmãos, e eu lá no fundo, eu estava com 16, 17 anos, e eu fui naquela igreja aquele dia, e eu lá no fundo, e uma moça loira começou a falar em língua estranha, e ia. E eu comecei a olhar aquela língua estranha, falei: Senhor, eu quero uma língua estranha igual essa. Que coisa linda, Marcão. Aí um pastor, um senhorzinho de uns 70 anos, o púlpito era mais alto que esse, saiu daqui com a mão no alto, e estava todo mundo de pé, porque estava na hora do louvor, e ele daqui enxergou, e ele saiu com a mão no alto. Quando ele chegou bem perto, ele falou: demônio, em nome do Senhor Jesus. Daí ela começou a rolar e estribuchar. Daí ela rolava, olhava para nós e falava assim: eu falo mesmo, eu imito mesmo, eu era de lá. E começava a dar risada e se torcer. Daí ele expulsou. E aí eu fui saindo de mansinho, falei: eu não quero essa língua estranha para mim não, ela é muito estranha mesmo. Mas realmente ele fala até em línguas estranhas. Mas quando a igreja está firmada, irmãos, na doutrina da palavra de Deus, você vai ver o que há de acontecer em nome